Você olha no espelho, sorri e percebe que seus dentes parecem mais longos do que antes. A gengiva foi recuando aos poucos, tão lentamente que você mal notou. Ou talvez você veja aquele vermelho, aquele inchaço sutil que aparece toda manhã. Aquele sangramento discreto quando você escova que você decidiu ignorar porque não dói e parece pouca coisa. Mas essa pequena mudança que você está vendo no espelho não é cosmética, não é estética, não é frescura. É o seu corpo te dizendo que algo está errado, que um processo silencioso e destrutivo já começou, e que se você não agir agora, as consequências vão muito além da aparência do seu sorriso. E aqui está o que torna isso ainda mais sério. Depois dos 60, suas gengivas não são mais as mesmas de décadas atrás. Elas ficaram mais finas, mais vulneráveis, menos capazes de se regenerar. O tecido que antes se recuperava rapidamente de qualquer agressão, agora acumula dano, inflama com mais facilidade e retrai de forma que pode se tornar irreversível. E os hábitos que você desenvolveu ao longo de décadas, alguns bons, alguns terríveis, deixaram uma marca permanente nesse tecido que sustenta cada um dos seus dentes. A verdade que ninguém te prepara para ouvir é que a maioria das pessoas cuida dos dentes, mas ignora completamente as gengivas. Elas escovam, usam pasta, talvez até passem fio dental de vez em quando. Mas as gengivas ficam em segundo plano, recebendo zero atenção específica, zero cuidado direcionado. E é exatamente por isso que doença periodontal afeta mais de 70% das pessoas acima de 60 anos. Não por falta de higiene, mas por falta de conhecimento sobre como cuidar especificamente desse tecido tão crucial. Vamos revelar agora o jeito certo, completo e definitivo de cuidar das suas gengivas depois dos 60. Não o básico que todo mundo já sabe. O que realmente funciona, o que realmente faz diferença, o que vai proteger suas gengivas e seus dentes pelo resto da vida. Primeiro, você precisa entender o que são suas gengivas e por que elas são tão importantes. A gengiva não é apenas a moldura rosada ao redor dos seus dentes. Ela é um tecido especializado que forma uma barreira física entre o ambiente externo da boca e o osso que sustenta seus dentes. Ela se encaixa firmemente ao redor de cada dente, criando um selo que impede que bactérias alcancem o osso. Quando esse selo está saudável, o osso está protegido. Quando ele falha, as bactérias penetram, inflamação crônica se instala e o osso começa a ser destruído. A gengiva saudável tem características específicas que você pode observar. Ela é rosada, não vermelha, firme ao toque, não mole ou esponjosa. A borda que toca o dente é fina e bem delimitada, não arredondada e inchada. Ela não sangra quando você escova ou usa fio dental. Ela não dói. Se suas gengivas são vermelhas, inchadas, macias, sangram facilmente ou têm aquela aparência brilhante e inflamada, você já tem algum grau de doença gengival que precisa ser tratado. E aqui está algo fundamental, que muda completamente a forma como você deve pensar sobre suas gengivas. Depois dos 60, vários fatores se combinam para tornar suas gengivas muito mais vulneráveis. A circulação sanguínea para os tecidos gengivais diminui naturalmente com a idade, trazendo menos nutrientes e menos células de defesa para essa área. Seu sistema imunológico enfraquece, tornando mais difícil combater infecções. Seus medicamentos, especialmente aqueles para pressão, diabetes, doenças cardíacas e problemas psiquiátricos, podem causar boca seca, que priva as gengivas da proteção natural da saliva. Alguns medicamentos, especialmente bloqueadores de canais de cálcio usados para pressão alta, anticonvulsivantes e imunossupressores, causam um efeito chamado hiperplasia gengival, onde as gengivas crescem de forma anormal, ficando espessas e cobrindo parte dos dentes. Esse crescimento anormal cria bolsas onde bactérias se acumulam.
Se você toma algum desses medicamentos e notou que suas gengivas mudaram de aparência, converse com seu médico e seu dentista. A primeira estratégia essencial para cuidar das gengivas depois dos 60 é dominar completamente a técnica de escovação voltada para a gengiva. Não é só escovar os dentes, é escovar a interface entre o dente e a gengiva, que é exatamente onde a doença começa. Use uma escova de cerdas macias, sempre. Nunca médias ou duras, porque essas traumatizam a gengiva e causam retração. Posicione a escova em um ângulo de 45 graus em relação à linha da gengiva. Isso direciona as cerdas para dentro do sulco gengival, aquele espaço minúsculo entre a gengiva e o dente, onde a placa bacteriana se acumula. Faça movimentos curtos, vibratórios, quase sem deslocar a escova. A ideia é fazer as cerdas penetrarem suavemente nesse sulco e remover as bactérias de lá. Não é sobre pressão, é sobre angulação e movimento correto. Dedique pelo menos 2 minutos completos à escovação. Divida a boca em 4 quadrantes e dedique 30 segundos a cada um. Escove todos os dentes, incluindo os do fundo que são difíceis de alcançar. Escove tanto a face externa quanto a interna dos dentes. E não esqueça as superfícies de mastigação. E escove a língua para remover bactérias que se acumulam ali e migram para as gengivas. A segunda estratégia é usar fio dental de forma correta e consistente, todos os dias, sem exceção. Isso não é negociável quando se trata de saúde gengival. A doença periodontal começa entre os dentes, exatamente onde a escova não alcança. 60% da superfície dos dentes está entre eles, e se você não limpa essa área, você está ignorando mais da metade do problema. Mas usar fio dental da forma errada é quase tão ruim quanto não usar. Muita gente enfia o fio entre os dentes e apenas sobe e desce 1 ou 2 vezes. Isso remove comida, mas não remove adequadamente a placa bacteriana aderida à superfície do dente. A técnica correta é a seguinte: pegue um pedaço generoso de fio, cerca de 40 a 50 centímetros. Enrole nas pontas dos dedos médios, deixando uma seção de 5 a 6 centímetros esticada. Deslize suavemente entre 2 dentes. Quando chegar na gengiva, curve o fio em formato de C ao redor de um dos dentes, abraçando a superfície lateral. Deslize o fio para cima e para baixo várias vezes, entrando de 1 a 2 milímetros abaixo da linha da gengiva. Depois, curve o fio para o outro lado e repita. Use uma seção limpa de fio para cada espaço. Esse abraço em formato de C é o detalhe que faz toda a diferença. Ele faz o fio entrar em contato com toda a superfície lateral do dente e penetrar levemente abaixo da gengiva, que é exatamente onde as bactérias mais perigosas se acumulam. Se você sentir que suas gengivas sangram ao usar fio dental, não pare. Gengivas inflamadas sangram porque já têm doença, não porque o fio as machuca. Com a prática regular, a inflamação diminui e o sangramento para em 1 a 2 semanas. Se você tem dificuldade com fio dental tradicional por causa de artrite, mãos trêmulas ou falta de destreza, existem alternativas excelentes. Passadores de fio com haste são muito mais fáceis de manusear e funcionam bem. Escovas interdentais, aquelas escovinhas em formato de cone ou cilindro, são ótimas para espaços maiores entre os dentes e para quem usa próteses parciais ou tem implantes. E aqui está uma ferramenta que transforma completamente os resultados de quem tem gengiva comprometida: o irrigador oral. Esse aparelho usa jatos de água em pressão controlada para limpar entre os dentes e dentro das bolsas gengivais. Ele não substitui o fio dental, mas complementa de forma poderosa. Estudos mostram que irrigadores removem até 50% mais bactérias de dentro das bolsas gengivais do que fio dental sozinho. Para quem tem doença periodontal, bolsas profundas ou implantes, o irrigador faz uma diferença enorme. Use o irrigador com água morna.
Você pode adicionar algumas gotas de antisséptico diluído, como recomendado pelo dentista. Comece com pressão baixa e aumente gradualmente conforme se acostuma. Passe o bico entre cada par de dentes e ao longo da linha da gengiva, deixando a água fluir para remover resíduos e bactérias. A terceira estratégia é usar enxaguante bucal da forma correta. Mas atenção! A maioria das pessoas usa enxaguante errado. Primeiro, nunca use enxaguante imediatamente após escovar, porque isso remove o flúor da pasta de dente que ficou aderido aos dentes. O ideal é usar o enxaguante em um momento separado, como depois do almoço, por exemplo. Segundo, nunca use enxaguantes com álcool se você tem boca seca, o que é muito comum depois dos 60. O álcool resseca brutalmente os tecidos, piorando a situação. Use sempre enxaguantes sem álcool. Para a saúde gengival, os mais eficazes contêm clorexidina, que é o padrão ouro contra bactérias periodontais. Mas a clorexidina não deve ser usada por períodos muito longos, sem orientação do dentista, porque pode manchar os dentes. Use por 2 a 4 semanas quando necessário, especialmente após tratamentos periodontais, e depois passe para produtos de manutenção. Enxaguantes com óleos essenciais, como timol, eucaliptol, mentol e salicilato de metila, são comprovadamente eficazes contra a placa e gengivite e podem ser usados a longo prazo. Procure versões sem álcool. Enxaguantes com flúor fortalecem o esmalte e ajudam na remineralização, bons para uso diário. Existem também enxaguantes com ácido hialurônico, que ajudam na cicatrização gengival e são excelentes para quem tem gengivas sensíveis ou inflamadas. A quarta estratégia é fazer limpezas profissionais regulares e nunca pular. Essa é uma das estratégias mais importantes e mais negligenciadas. Não importa quão perfeita seja sua higiene em casa, placa bacteriana endurece e se transforma em tártaro, que só pode ser removido com instrumentos profissionais. E o tártaro acumulado, especialmente o que se forma abaixo da gengiva, é o principal fator de progressão da doença periodontal. Se você tem gengivas saudáveis, faça a limpeza a cada 6 meses. Se você tem ou já teve doença periodontal, ou se tem fatores de risco como diabetes, osteoporose, imunidade comprometida, faça a cada 3 a 4 meses. Durante a limpeza, o profissional remove tártaro, avalia a saúde gengival medindo a profundidade das bolsas com uma sonda, identifica sinais precoces de problemas e pode orientar sobre áreas específicas que precisam de mais atenção. Se o dentista identificar bolsas periodontais profundas, pode ser necessária uma raspagem e alisamento radicular, também chamada de limpeza profunda ou curetagem. Nesse procedimento, o dentista vai abaixo da gengiva para remover tártaro e bactérias das raízes dos dentes. É feito com anestesia local e pode ser desconfortável por alguns dias depois, mas é fundamental para controlar a infecção periodontal. A quinta estratégia é a alimentação específica para gengivas saudáveis. O que você come afeta diretamente a saúde das suas gengivas, e isso é mais importante depois dos 60, quando sua capacidade de recuperação é menor. Vitamina C é absolutamente essencial para a saúde gengival. Ela é necessária para a síntese de colágeno, a proteína estrutural que mantém o tecido gengival forte e íntegro. Deficiência de vitamina C causa gengivas que sangram, que ficam esponjosas, que se deterioram. E sabe de algo curioso? Deficiências leves e crônicas de vitamina C são surpreendentemente comuns em pessoas idosas que não comem frutas e vegetais frescos regularmente. Inclua laranja, acerola, kiwi, morango, pimentão vermelho, brócolis na sua alimentação diária. Vitamina D e cálcio são essenciais para a saúde óssea, incluindo o osso que sustenta seus dentes. Se você tem deficiência de vitamina D,
está comprometendo não só seus ossos gerais, mas especificamente a resistência do osso alveolar que ancora seus dentes. Exponha-se ao sol moderadamente, consuma laticínios ou alternativas fortificadas e converse com seu médico sobre suplementação se necessário. Ômega 3, encontrado em peixes gordurosos como salmão, sardinha e atum, tem poderosas propriedades anti-inflamatórias. Estudos mostram que pessoas com maior ingestão de ômega 3 têm menos doença periodontal. O mecanismo é a redução da inflamação crônica no tecido gengival. Se você não come peixe regularmente, converse com seu médico sobre suplementação com ômega 3. Probióticos presentes em iogurte natural e kefir ajudam a equilibrar a microbiota da boca, reduzindo bactérias patogênicas e favorecendo bactérias benéficas. Existem até probióticos específicos em formato de comprimidos mastigáveis formulados para a saúde bucal. Pergunte ao seu dentista sobre essas opções. Por outro lado, açúcar refinado é o pior inimigo das suas gengivas. Bactérias que causam doença periodontal adoram açúcar. Quando você consome açúcar em excesso, você está literalmente alimentando o inimigo dentro da sua boca. Reduza ao máximo açúcar, doces, refrigerantes, alimentos ultraprocessados. A sexta estratégia é controlar especificamente as doenças que afetam as gengivas. Diabetes é o mais importante. A relação entre diabetes e doença periodontal é bidirecional, cada uma piora a outra. Glicemia elevada compromete a resposta imunológica, reduz o fluxo sanguíneo para as gengivas e cria um ambiente favorável para bactérias. Se você tem diabetes, controlar rigorosamente a glicemia é fundamental não só para a sua saúde geral, mas especificamente para suas gengivas. Osteoporose afeta o osso que sustenta os dentes e pode acelerar a perda óssea causada pela doença periodontal. Trate a osteoporose adequadamente com medicamentos, cálcio, vitamina D e exercícios de resistência. Doenças cardiovasculares estão associadas à doença periodontal através da inflamação sistêmica. Controlar a saúde do coração também protege as gengivas. A sétima estratégia é parar de fumar ou nunca começar. Se você ainda fuma, isso é absolutamente incompatível com gengivas saudáveis. O tabaco é o fator de risco modificável mais importante para a doença periodontal. Ele reduz o fluxo sanguíneo para as gengivas, prejudica a cicatrização, compromete a resposta imunológica e mascara sinais de doença porque contrai os vasos e você para de sangrar. Fumantes perdem dentes em média 1 a 2 décadas antes que não fumantes. Não existe tratamento periodontal eficaz enquanto você continua fumando. A oitava estratégia é reconhecer sinais de alerta e agir imediatamente. Seus maiores aliados na saúde gengival são a detecção precoce e o tratamento rápido. Os sinais que você nunca deve ignorar são gengivas vermelhas, especialmente ao longo da linha do dente, sangramento ao escovar, usar fio dental ou até espontaneamente, inchaço ou sensação de pulsação nas gengivas, gengivas que parecem ter recuado, deixando os dentes mais longos, espaços se formando entre os dentes que não existiam antes. Dentes que parecem ter se deslocado levemente, pus saindo entre os dentes e a gengiva. Mau hálito persistente que não melhora com higiene. Gosto ruim constante na boca. Qualquer um desses sinais exige consulta imediata com um dentista ou periodontista. Não espere virar dor. Não espere piorar. A doença periodontal é traiçoeira justamente porque não dói até estar muito avançada. A nona estratégia é hidratação constante para proteger as gengivas. A saliva não é só importante para os dentes, ela é essencial para as gengivas também. Ela contém proteínas de defesa, fatores de crescimento que ajudam na cicatrização, anticorpos e enzimas que matam bactérias. Quando você tem boca seca, suas gengivas ficam desprotegidas
e muito mais vulneráveis à infecção e inflamação. Beba água regularmente ao longo do dia. Se você toma medicamentos que causam boca seca, use produtos para estimular a salivação. Mastigue chicletes sem açúcar. Use sprays de saliva artificial. Considere produtos específicos para boca seca. Converse com seu médico sobre possíveis alternativas de medicamentos com menos efeito ressecante. A 10ª estratégia é cuidar da saúde mental e gerenciar o estresse. Isso pode parecer desconectado das gengivas, mas existe uma relação direta e comprovada. Estresse crônico eleva os níveis de cortisol no sangue, que suprime o sistema imunológico e aumenta a inflamação. Pessoas sob estresse crônico têm muito mais doença periodontal. Além disso, estresse frequentemente leva a hábitos ruins como ranger os dentes, negligenciar higiene, fumar mais, comer mal. Tudo isso prejudica diretamente as gengivas. Pratique exercícios físicos regularmente. Além de reduzir estresse, exercícios melhoram a circulação, incluindo para as gengivas. Durma adequadamente. Sono reparador é quando seu corpo faz a maior parte da cicatrização e regeneração de tecidos, incluindo os gengivais. Pratique técnicas de relaxamento, meditação, hobbies, terapia. Cuide da sua saúde mental como cuida da física, elas estão completamente conectadas. Existe também um aspecto muito específico para quem usa próteses. Se você tem prótese removível parcial ou total, a higiene das gengivas sob a prótese é crítica. A prótese fica pressionada contra as gengivas o dia todo, criando um ambiente quente e úmido, onde bactérias e fungos proliferam. Quando você tira a prótese à noite, escove suas gengivas delicadamente com escova macia. Massageie a gengiva com os dedos para estimular a circulação. Deixe as gengivas respirarem pelo período que estiver sem a prótese. Se a prótese estiver causando feridas, pontos vermelhos ou irritação, procure o dentista para ajuste imediatamente. Feridas crônicas nas gengivas não cicatrizam bem, podem se infectar e, em casos raros, podem se transformar em lesões mais sérias. Nunca use a prótese machucando. Isso não é normal e não deve ser aceito. Para quem tem implantes, saiba que eles também podem ter problemas gengivais, chamados de mucosite periimplantar e periimplantite. São análogos à gengivite e periodontite dos dentes naturais, mas ao redor do implante. Gengiva inflamada ao redor do implante, sangramento, perda óssea ao redor do implante, tudo isso pode levar à perda do implante se não tratado. Cuide dos implantes com o mesmo rigor que cuida dos dentes naturais. Vamos recapitular o plano completo para cuidar das suas gengivas depois dos 60. Escove corretamente 2 vezes ao dia, com escova macia e técnica em 45 graus. Use fio dental todos os dias com técnica em formato de C. Considere usar irrigador oral como complemento. Use enxaguante sem álcool em momento separado da escovação. Faça limpezas profissionais regulares a cada 3 a 6 meses. Coma alimentos ricos em vitamina C, vitamina D, cálcio e ômega 3. Controle diabetes, osteoporose e outras doenças. Pare de fumar. Reconheça sinais de alerta e haja imediatamente. Mantenha-se hidratado para preservar a saúde da saliva. Gerencie o estresse. Cuide de próteses e implantes adequadamente. Cada uma dessas estratégias tem impacto real e comprovado na saúde gengival. Combinadas, elas formam um escudo poderoso que protege suas gengivas e seus dentes de forma definitiva. Pense no que está em jogo. Suas gengivas sustentam cada um dos seus dentes. Quando as gengivas falham, os dentes são perdidos. E perder dentes não é só questão estética, é funcional, é nutricional, é emocional. É a diferença entre comer bem, sorrir com confiança, falar claramente, viver com dignidade. E tudo isso depende de uma barreira de tecido rosado
que a maioria das pessoas ignora completamente. Não ignore mais. Suas gengivas merecem atenção diária, cuidado específico e tratamento profissional quando necessário. Elas são a fundação do seu sorriso, a proteção dos seus dentes e um reflexo da sua saúde geral. Cuide delas agora, antes que seja tarde demais. Se este vídeo te mostrou o jeito certo de cuidar das gengivas depois dos 60 e te deu estratégias que realmente fazem diferença, se inscreva no canal para mais conteúdo sobre saúde bucal e qualidade de vida na terceira idade. Deixe um comentário contando qual dessas estratégias você vai implementar imediatamente e compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa informação. Suas gengivas agradecem e seus dentes também. Até o próximo vídeo.